Olá, galerinha. Eu sou o professor Raimundo José, da escola Colégio Professor Ariel, do município de Buriticupu, Maranhão, certo? Essa aula é de revisão de divisão exata e não exata, certo? Vamos lá. Vamos iniciar aqui esse slide. É assim, gente. Sobre essa divisão, a divisão exata e não exata, nós vemos vários tipos de aplicações em nossa vida, certo? Aplicações, utilização no dia a dia, é muito diário isso em nossa vida, certo? E para iniciar, vamos lá para a divisão exata. Ter essa definição clara. Uma divisão exata de um número natural A por outro B é dita exata quando, ao fazer uma divisão de A por B, denotado por essa forma aqui, tem também a outra forma em forma de fração, né, que a gente vê muitas vezes, o resto é igual a zero, sempre igual a zero. Beleza? Aí aqui temos esses exemplos aqui, esse exemplo aqui bem claro daquilo que nós podemos fazer uma divisão onde o resto é zero, certo? Nesse caso a divisão exata é a mesma coisa que se eu tivesse 10 bananas e dividir para 5 pessoas, né? Se eu tivesse 10 maçãs e dividisse para duas pessoas, cada uma ficaria com 5, ou seja, não sobrava nenhuma maçã, né? Os termos da divisão, né? Aqui esse 12 aqui, 12 dividido para 4. O 12 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 3 é o quociente. E nós percebemos aqui que o resto é zero. O resto é denotado por esse daqui que é zero, certo? Esses daí são os termos da divisão que nós chamamos, tá certo? Dessa divisão exata, quando o resto é zero. Então, quando não sobrar nada em uma determinada divisão, o resto é zero. Beleza. Agora nós vemos para a divisão não exata, ou seja, o contrário. Se o resto na divisão exata é zero, agora o resto tem que ser diferente de zero. Essa daqui é a mesma definição que foi denotada anteriormente, né? O resto agora é com um resto diferente de zero, né? Eu peguei aqui o 20, que nós chamamos de dividendo, dividi por 3, que nós chamamos de divisor, deu o resultado 6. Por quê? Porque é o resultado 6? Porque ele é o único número inteiro que multiplicado por 3 ele seja o mais próximo, o resultado, o produto é o mais próximo possível de 20, certo? E desde que ele não seja maior, certo? Então deu 18. 18, 18 é um número menor do que 20. Se fosse a multiplicação de 3 vezes 7, como aqui nós vemos, daria 21 e daria maior, né? Aí 3 vezes 6, nesse caso dá 18. E 18 é um número menor, então quando nós fazemos a subtração, sobra quanto? 2, certo? Isso daqui é o resto da divisão. E vale lembrar também que o resto sempre ele é menor do que o quociente, certo? O resto sempre é menor do que o quociente que nós vamos ver a seguir. Vamos lá. Relação fundamental da divisão. O quociente, nós vemos aqui o quociente multiplicado pelo divisor mais o resto é igual ao dividendo. Essa daqui é a mesma forma denotada que foi vista anteriormente, né? Aqui é um exemplo básico daquilo que nós podemos ver esse daqui. E lembrando que o resto ele pode ser maior, maior ou igual a zero, certo? Ele pode ser maior ou igual a zero. Quando ele é igual, a divisão é exata. Quando ele não for igual, a divisão é chamada não exata, tá certo? Desde que ele seja sempre menor do que o divisor. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 190 dividido para 7. Vamos supor que nós estejamos com R$ 190. Dividir para 7 pessoas. Daria o resultado aqui 27, né? Por que 27? Porque 27 multiplicado por esse daqui daria um número que seria, nesse caso, menor do que esse daqui, o menor possível, certo? O menor possível, que nesse caso dá da gente perceber aí,
a gente perceber pela essa lógica aqui que daria um número bem acessível para cada um de nós, certo? Então beleza. Aí aqui sobrou 50, né? O 50 aqui que ele fez a multiplicação, fez a multiplicação aqui, que na verdade era para ser um número aqui, 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 49, aí vai 4 para cima aqui do 2. Então, nesse caso daria aqui 7 vezes 2, 7 vezes 2 dá 14, 14 mais 4, 189. 189. Então, nesse caso aqui sobraria 189, certo? Nesse exemplo aqui, que esse daqui colocou 50, mas na verdade não é, tá bom? Então, 189 é 190 menos 189, daria, na verdade, 1. O resto seria 1. Porque quando eu fazia a multiplicação aqui de 27 vezes 7, daria 189. 189 mais 1 daria 190, que na verdade prevalece essa forma que que nós chamamos de relação fundamental da divisão, que é algo muito importante para nós sabermos, certo? Se nós tivéssemos um número bastante grande, nós poderíamos dizer, fazer uma determinada divisão e subtrair o resto, que daria exatamente uma divisão, mas isso nós vamos ver futuramente, tá certo? Então vamos lá. As aplicações do nosso cotidiano, né? Nos nossos cotidianos aí, nós vimos vários tipos de aplicações, né? Um exemplo disso é a nossa área financeira, né? Nossa área financeira, quem já deparou na sua vida com uma determinada divisão, tipo, pai ou mãe, né? Me dá 3 reais, 10 reais, 10 reais. Não, meu filho, aí muitas das vezes a mãe diz, meu filho, eu vou te dar, mas verdadeiramente tu tem de repartir com o teu outro irmão, né? Se fosse 10 reais, dividir para eles dois, daria 5 para cada um, né? E muitas das vezes também isso acontece na área mesmo da comida, né? Da comida, tem muitos meninos e meninas que gostam de comer bastante, e muitas das vezes a mãe ou o pai faz uma comida ou vários tipos de pedaço de carne, e muitas das vezes o menino ou a menina não deixa para o outro, né? Então essa não é uma divisão exata, é uma divisão não exata, tá certo? Divisão exata dá para a gente recapitular tudo, fazer um resumo, é aquela que o resto é igual a zero, e divisão não exata é aquela que o resto é diferente de zero. Então se eu fazer uma divisão tipo de 50 reais para duas pessoas, daria 25 reais para cada um. Se fosse para 6 pessoas, já seria diferente, certo? Iria sobrar algo, porque que nós vamos ver futuramente, esse algo que sobraria seria na verdade o resto, certo? Então, é uma das aplicações do nosso sistema financeiro, né? Nossa vida. Outro tipo de aplicação está aqui também no dia a dia, né? Tipo essas 4 melancias aqui. Ele tem 3. Vamos supor que aqui seja na caverna, né? Na caverna que os homens da caverna tinha essa divisão aqui. E muitas vezes ele ficava perguntando, mas dividir 4 para 3 pessoas, como era que ficaria? Ficaria um para esse e outro para esse, né? Nesse caso seria a divisão. Cada um ficaria com um, só que sobraria um, que nesse caso aqui seria exatamente uma divisão não exata, certo? Eles teriam que partir elas, dividir em três partes iguais, essa melancia que sobrava dessa divisão, e iria repartir para cada um deles, certo? Que isso é um assunto que nós já estendemos também como fração, certo? Que nós vamos ver futuramente também, certo? Isso foi uma das aplicações. Essa foi a aula, e agradeço a cada um de vocês, que para ficar mesmo resumido mesmo tudo, que essa divisão aqui que nós acabamos de ver é verdadeiramente aquilo que muitas das vezes nós aplicamos, tanto em nossa vida familiar, também no dia a dia. Aliás, todos os dias nós fazemos um tipo de determinada divisão, né? Uma hora nós estamos dividindo algo, uma hora estamos dividindo outra coisa. Eu estou repartindo um pedaço, estou pegando um pedaço de alguma coisa, um pedaço de fruta, certo? E isso daí
é algo relacionado à divisão, certo? Então é isso, galera. Meu muito obrigado.